Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está assistindo essa reprise. Que bom que vocês estão chegando aí para a segunda fase do nosso desafio Expand. Sentiram falta, gente, das nossas lives? Nesses 2 dias que não... Quer dizer, a gente fez 2 lives, né? Oi! A gente fez, né, o ritual de limpeza, que foi bem legal. E ontem eu fui de convidada numa outra live. Boa noite, amores. Como vocês estão? Me contem aí. Então, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante: leis universais. Tô dando aqui, ó, convida algumas pessoas. Aperta aqui esse botãozinho, esse aviãozinho e convide mais gente. Gente, isso aqui, esse conhecimento que vai ter de figurinha, de cérebrozinho aí. Apertem coraçãozinho aí, porque essa hora tem live pra caramba. O Instagram tá passando hoje por uma atualização. E aí tá meio esquisito o negócio. Nos stories também. Então me ajudem aí a divulgar, a chamar outras pessoas, porque hoje é necessário realmente isso, tá? Aperta o coraçãozinho, convidem pessoas que vocês querem que aprendam também com vocês, vocês trocarem umas ideias, porque isso aí vai precisar trocar ideia, com certeza. É divulgar a cabeça, a mente, tudo. Amei o ritual, que bom. Então vamos hoje falar disso, dando uns 2 minutinhos aí. Pra gente poder começar esse assunto. Vai ser legal porque, quer dizer, pena que eu não vou poder deixar essa live muito tempo ali gravada no feed, vou deixar 24 horas, porque é um assunto muito importante, muito importante. Boa noite. Me contem aí, então, se vocês já ouviram falar nas leis universais, se vocês têm ideia do que eu tô falando, se vocês não têm a menor ideia do que eu tô falando. Escrevam aí, já ouviu falar? Sim, não? Um pouco, não tenho a menor ideia. Porque é algo muito importante. Toda vez que a gente fala de leis, vocês imaginam que pra gente viver, por exemplo, uma realidade onde a gente tá submetido à lei da gravidade, por exemplo, né? A lei da gravidade diz que se eu me jogar aqui da janela eu vou cair. Eu sabendo que isso é lei da gravidade ou não importa, certo? Mas é muito bom que eu saiba, porque aí, por exemplo, uma criança que não tem noção disso, ela pode fazer um movimento desse, né? Ou botar alguma coisa em algum lugar e aquela coisa cair. Vamos pensar assim? Então, por que eu tô dando o exemplo da lei da gravidade aqui pra gente comparar com o que a gente vai falar hoje, que são os princípios herméticos, as leis herméticas, né? As leis universais. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque lei é lei. Isso quer dizer que... quer dizer exatamente o quê? Não importa se você conhece, se você está vivendo submetido a isso. Assim como quem não sabe o que é a lei da gravidade está vivendo submetida à lei da gravidade. Se jogar alguma coisa aqui, se soltar aqui, se eu pegar esse lápis e eu soltar, ele vai cair. Se eu me jogar ali da janela, eu vou cair. Não tem como. Eu não preciso saber o que é, né? Mas é muito legal a gente conhecer. Por quê? Porque é como o universo funciona. É como é o funcionamento do universo, né? Eu gosto de falar, são os bastidores do universo. E quando você começa a viver alinhado com as leis, já que você conhece, as coisas começam a fluir com muito mais facilidade, ó. Alguém aqui conhece, eu não sei qual é o seu nome. As leis herméticas. É isso aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vou começar a falar agora, então, que a gente já deu uns minutinhos aí pro pessoal ser avisado. E quem entrar depois, ou quem quiser assistir nos 24 horas seguintes, não tem problema. Elida. Então, vamos lá. De onde é que veio isso, né? O Instagram tá demorando realmente um pouquinho pra avisar hoje, porque tá tendo uma atualização no Instagram, tá, gente? Por isso que tá assim meio esquisito hoje.
Mas é o seguinte, vou começar a falar então só uma micro introdução. Eu quero falar pra vocês que eu não sou uma mega especialista nisso, tá? Existe uma fase de conhecimento para todos nós, quando a gente vai falar sobre algo, estudar sobre algo, ler um livro, estudar um conteúdo, que são chaves que existem. Dizem que são 7 chaves. Isso quer dizer o que na prática? Que cada vez que eu vou estudando, que eu vou relendo, que eu vou me aprofundando, que eu vou expandindo a minha consciência, eu vou compreendendo ainda mais profundamente as coisas, tá? Ah, legal. Legal. Então, ótimo. Então, já tem alguém aqui que já sabe do que eu tô falando. A maioria das pessoas não sabe, nunca ouviu falar. E vamos falar, então, na linguagem de quem não sabe. Vocês sabem que a minha linguagem é sempre uma linguagem de descomplicar, né? De trazer exemplos práticos e tudo mais. Ah, querida, que bom. Boa noite, amores. Que bom ter te ajudado aí de alguma forma, tá? Então, vamos juntas aqui. Se quiser fazer alguma contribuição, você vai escrevendo aí também, tá bom? Bom, mais ou menos 1250 dizem antes de Cristo, né? A gente faz essa data aí, a gente põe essa data. Foi escrito um livro chamado Kybalion, não sei se vocês já ouviram falar, por um cara chamado Hermes Trismegisto, que dizem que era uma pessoa 3 vezes sábia. Então, Trismegisto, 3. Aí tem gente que fala que tem várias teorias sobre esse conhecimento. Tem gente que falam que eram 3 consciências, que se apresentava como uma consciência. Enfim, a gente não precisa saber desse detalhe exatamente. O que a gente precisa é saber que ele deixou esses escritos muito, muito, muito preciosos e que são capazes de transformar a vida de qualquer um quando a gente sabe, tá? O que está acontecendo. A gente começa a entender a vida e começa a se alinhar com eles. Porque assim, não é que você vai usar as leis. Você não vai usar as leis. Você já está submetido às leis. Tudo está submetido às leis, exceto o todo. E essa maneira de chamar o Criador veio ali também também está descrito, está descrito no Kybalion, né? Ele chama e aí começa o mentalismo. Então vamos começar por aqui. O que o mentalismo diz e o Kybalion diz? Ele fala que tudo que existe, todo o universo, esse universo que a gente vive e muitos outros universos que existem paralelamente, é mental. Então, o universo é mental. É a primeira coisa, tá? E o todo é uma grande mente que criou isso aqui tudo onde a gente tá. Gente, é de dar bug na cabeça, tá? Se tiver muito bug, vocês vão botando aquele cérebrozinho bugado aí pra mim, pra eu saber que vocês estão bugados. Se tiver dúvida, vocês vão escrevendo. Mas se só tiver assim, caraca, muita informação, porque assim, quem ficar aqui hoje e receber essa informação e conseguir compreender nesse primeiro nível que seja, já vai abrir um portal muito grande aí para uma nova vida. Vocês podem ter certeza do que eu tô falando, tá? É uma grande responsabilidade falar sobre isso, inclusive. E por isso reforço, não sou uma grande especialista, sou também uma estudante, assim como vocês, a partir do momento que estão aqui me ouvindo, também tornam-se estudantes desse conhecimento, tá bom? Então tá bom, então vamos juntos. Então, o todo, né, é tudo que existe. Mas o todo é uma grande mente que criou esse universo aqui. Então, tudo que existe, inclusive eu e vocês, inclusive todas as coisas que existem, tudo que a gente vive nesse universo, foi uma criação dessa grande mente. O todo, tá? Então, pra gente entender o mentalismo, a gente precisa compreender primeiro esse conceito, que só pra vocês terem ideia, só no Kybalion, eles levam uns 3 ou 4 capítulos falando só sobre o todo, né? E a grande conclusão que a gente chega, e que é o que eles dizem quando eles falam sobre o todo, é que o todo, a gente, com o nosso nível de cognição humano, a gente nunca vai compreender na sua totalidade o que é o todo, tá? Então, a gente não precisa ficar perdendo tempo ali tentando compreender isso, tá bom? Maravilhosa, ensinei pra vocês fazerem a visualização lá no
na aula que eu dei, que ela participou. E aí, gente, então o que a gente faz? A gente tendo essa consciência, a gente também vai para um segundo nível de compreensão. Então, é como se esse todo tivesse organizado todo o nosso universo a partir desses 7 princípios herméticos, tá? Que a gente vai chamar aqui de 7 princípios herméticos, são as leis herméticas. E o primeiro deles é o mentalismo, e a gente vai falar sobre esses 7 princípios nesses 7 dias, tá? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o mentalismo. Lembrando que a gente tá falando aqui, ó, a gente tá falando numa live de 1 hora, né? A gente não vai ficar aqui 500 horas falando. Esse é um conteúdo muitíssimo profundo, muito profundo. Então não adianta a gente achar que a gente vai entender tudo aqui. E aceitem isso, tá? Como? Estejam abertos para ouvirem coisas que vocês talvez nunca tenham escutado. E saibam que existe também, isso também fala de uma outra lei, né? Que é a lei do gênero, que vocês vão escutar aí nos próximos dias. Para tudo existe um tempo de gestação, inclusive para a gente absorver conhecimento. Então a gente não precisa absorver todo o conhecimento naquele primeiro momento que a gente escuta, tá? Vocês vão me escutar falando sobre isso hoje, não tem problema nenhum que vocês falem, cara, não entendi nada. Se abram para falar assim, eu vou gestar isso aqui, eu vou ficar um tempo internalizando o que a Ana falou, de repente vou ouvir ele de novo, vou pesquisar um pouco, tá? Não tem problema nenhum, é assim que a gente aprende. Por quê? As leis, elas se aplicam a absolutamente tudo. Tudo está submetido às leis aqui no universo, menos o próprio todo, porque ele é a mente que criou as leis. Para organizar aqui um pouco, gente, é maravilhoso. Quando você entende como funciona e começa a se alinhar, você começa a viver muito melhor e ter muito mais facilidade para criar a sua vida, tá bom? É isso. Então, vamos lá. Dentre tudo que está submetido às leis, né, e dentre toda a sua criação, estamos nós, seres humanos. E nós, seres humanos, somos os únicos que ganhamos de presente. Oi, querida. Deixa eu ver isso aí. Ganhamos de presente, como uma dádiva mesmo, como um presente, esse poder de criar também, assim como o todo cria. Claro, assim não é exatamente igual, porque o todo é uma mente infinita e nós somos uma mente finita. Então a gente tem as nossas limitações, né? Por isso que tem gente que chama de cocriação, que a gente cria junto com o todo e tal. Mas esse é realmente o nosso, é o poder que nos, a dádiva que somente nós humanos recebemos e que nos aproxima justamente do todo. A gente tem essa imagem, essa semelhança com ele através desse poder de pensar. É isso que nos aproxima, tá? A gente precisa compreender, tem várias coisas que a gente poderia falar sobre o todo, que eu não vou falar aqui, porque senão a gente vai entrar num assunto muito profundo. Mas a gente pode perceber que o todo está em todo lugar, ele é onipresente, ele está em tudo e em todos, né? Nós não somos o todo, mas o todo também está em nós. Isso não é o todo, mas o todo também está nisso, porque tudo é uma criação dessa grande mente. Como uma mente infinita, né? E nós somos aqui, recebemos essa dádiva, existem algumas diferenças por causa dos planos, né? Vou falar isso assim muito rapidamente também. Existem os planos espirituais, o nosso plano mental, que é o nosso poder de pensar também, que o plano espiritual também é o poder de pensar, e aqui no nosso mental, os pensamentos e sentimentos, e o nosso plano físico, que é isso que a gente vive aqui. E pra gente ver as coisas aqui, a gente precisa experimentar uma desaceleração lá em cima como se fosse tudo muito, muito, muito acelerado, tá? O que a gente imagina é como se fosse uma onda, e a onda é acelerada, e a gente vai desacelerando para manifestar. A manifestação, a matéria, ela é uma desaceleração dessas ondas, desses pensamentos, tá? Lembrem-se, não entrem em pânico. Vocês vão aos pouquinhos entender isso. É um conteúdo realmente muito profundo, não é em um dia que a gente estuda. Eu vou trazer aplicações práticas para vocês compreenderem isso daqui a pouquinho, tá? Eu tô só abrindo aqui.
Então, o que o mentalismo diz? Na prática, que a nossa realidade é um reflexo dos nossos pensamentos e da nossa imaginação e dos nossos diálogos mentais. O que é isso? Na prática, falando isso da maneira mais simples, quando a gente cria a nossa realidade, o primeiro passo é a nossa imaginação, são os nossos pensamentos, tá? E, gente, quando a gente cria a nossa realidade, o que eu digo a gente cria a nossa realidade o tempo inteiro. Mesmo as coisas que a gente não quer. Então, todas as experiências que vocês vivem passaram, de certa forma, pela sua imaginação. Aí você pode falar, não, mas eu nunca desejei ter uma doença, por exemplo, né? Eu nunca desejei uma traição, eu nunca desejei uma doença. Mas existe uma parte nossa, que é o nosso subconsciente, que está completamente escondidinho ali. E vamos botar que é 95% dos nossos pensamentos. A gente não percebe, a gente não conhece todos os nossos pensamentos, todas as programações que estão aqui dentro da nossa mente. Porque a gente é submetido a isso o tempo todo através das nossas convivências, das falas, das experiências que a gente vê. Então, se a gente olha muito para uma determinada realidade, então vamos supor que você passou por experiências de relacionamentos ruins e que com certeza foi você que criou. Talvez quando você vai para um próximo relacionamento, se você não cuida disso, né? E não se dá conta de que é você que cria, não compreende o mentalismo, por exemplo, você vai cheia de crenças conscientes, coisas que você vai falar que você realmente acha, e crenças inconscientes. Por mais que você fale, não, agora eu quero ser feliz. Cara, mas tem coisas ali dentro, tem pensamentos e emoções que estão ali escondidinhas. E que viram uma vibração, que viram ações na sua vida, hábitos, comportamentos e que inevitavelmente se transformam na sua realidade. Por isso, gente, que o autoconhecimento é tão importante, né? E não é a gente ficar catucando, mas a gente compreender como as coisas funcionam. Na hora que a gente conhece essa lei, né, a lei do mentalismo, e a gente se dá conta que a gente cria realmente 100%, você vai falar assim, cara, eu vou ter que cuidar disso. Porque eu crio tudo. Alguém falou, Renata falou, o medo atrai. Sim, total. Porque o medo, ele tem intensidade, ele tem emoção. Não é verdade? E, ou seja, ele vira uma vibração. E o que você vibra, volta pra você. E você vai criando. Aí é outra lei, tá? Que é a lei da vibração. A gente não vai falar sobre isso hoje. Mas o mentalismo, ele já diz isso. A minha realidade é um reflexo da minha imaginação e dos meus pensamentos. Cara, mas como assim? Tudo que eu penso imediatamente acontece? Não. Lembra que eu falei que tem uma desaceleração? Vocês imaginam que nós estamos aqui, nesse mundo, em processo de evolução espiritual. Isso quer dizer que nós não temos ainda um absoluto controle dos nossos pensamentos. Ainda. Em outros planos, a gente está aqui como se fosse um treinamento para isso, tá? Para ter. Então a gente tem mais ou menos mais de 70 mil pensamentos por dia. E a maioria vive como zumbi, não tem nem noção. E mesmo quando a gente está cuidando, a gente está com consciência, a gente tem também. E daqui a pouco, né? Por exemplo, eu hoje, eu tenho e eu cuido. Eu falo, cara, olha o que eu tô pensando. Aí eu vou e faço o que eu tenho que fazer, né? Pra neutralizar isso, pra mudar. Mas assim, a maioria das pessoas vive completamente no caos. Então você imagina, você tem 70 mil pensamentos por dia. Você já imaginou o caos que seria o mundo, esse universo aqui, se a gente não tivesse essa proteção que a gente recebeu, divina, né? Que é essa desaceleração? Ou seja, tem um tempo para as coisas acontecerem aqui, porque a gente ainda não tem controle dos nossos pensamentos. Só por isso. A gente está em treinamento, tá? Para um próximo nível espiritual. A gente tem muitos relatos, aí também não precisa entrar nisso, de seres, né, que já tiveram aqui onde a gente está, né? Isso tá tudo bem se tem crenças religiosas e você não acredita, mas eu tô falando aqui de algumas coisas aí, você pula essa parte, continua aqui comigo, não tem problema nenhum.
que já passaram por esse treinamento e vivem essa realidade, né? Em outros planos, de pensar em alguma coisa, vamos supor, como se a gente estivesse aqui e a gente falasse assim, eu tô a fim de ir pra Nova York hoje. Fecha os olhos, tô lá em Nova York, tá? Sem precisar de tempo. Só que a gente não tem ainda esse nível de evolução, de controle emocional e de pensamentos, pra gente ter esse poder nesse nível que eu tô falando pra vocês. Então, mas a gente ainda assim tem um grande poder espiritual, que é o nosso poder de pensar. E o mentalismo fala disso, né? A gente cria a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos e da nossa imaginação. Cara, vamos lá. Eu falei de que a gente tem pensamentos, imaginação e diálogos mentais. Qual a diferença disso, né? Pensamentos é tudo que a gente pensa. Imaginação é quando a gente fica imaginando uma coisa. Então, quando a gente realmente visualiza, fica ali fechado, imaginando, fazendo imagens. E a gente faz isso o dia inteiro. E os diálogos que a gente fala são as conversinhas que a gente tem sobre as coisas, sobre a gente mesmo, sobre as pessoas, com as pessoas, sem perceber. Como assim? Você tá lá, sei lá, com o teu marido. E aí você fala, eu tô aqui me trabalhando no meu autoconhecimento, né? Não vou fazer nada vou manter a paz aqui com ele hoje e tal. Mas acontece alguma coisa lá e você fica com muita raiva dele, mas você não fala da boca pra fora, mas você passa o dia inteiro tendo aquele tipo de diálogos mentais com a pessoa. Cara, esse cara é muito folgado, não sei o que, não tem jeito mesmo, não sei o que. E aí daqui a pouco você encontra com a pessoa, trata a pessoa muito bem, porque você acha que você está se trabalhando, só que você criou vários diálogos mentais com a pessoa. E o que eu quero dizer é que estamos todos emaranhados pelo mentalismo. Todos. Isso quer dizer que as coisas que a gente fala aqui, através desses diálogos mentais, chegam nas pessoas. Alcançam, as pessoas sentem. Por isso que às vezes tem situações de você ter a pessoa ficar com ranço de você ou você com ranço da pessoa e não entende muito por quê. Porque tiveram diálogos mentais. Faço sempre. E isso está criando a sua realidade. Então aí depois a gente reclama que a pessoa continua agindo cada vez mais a partir daquele jeito. Claro, porque você está criando com esses diálogos. Então se você fala, fulano é mó folgado. Fulano, cara, é mó preguiçoso, ele nunca faz nada. Fulano não me dá atenção. Fulano não gosta de mim. Fulano não sei o que lá. Cara, você tá ativando isso na pessoa. Você tá criando imagens disso e você vai viver. Porque a gente vive aqui, tudo que a gente vive no nosso plano físico, um dia foi imaginado, um dia foi criado. Então a gente influencia, sim, o comportamento das pessoas em relação a gente. É como se a gente fosse, não, é exatamente isso. Uma pessoa, o protagonista, né, da nossa história, e existem vários atores, que são as pessoas que estão em volta da gente. Eu sou uma atriz da história de vocês. Chega aqui em mim o que você pensa sobre mim. E eu sinto aqui o que vocês pensam também. E se for só neurose ou a pessoa pensa? Cara, a tua neurose vira uma realidade. Porque o nosso universo, o mentalismo diz isso, é criado a partir das nossas crenças, tá? Os diálogos que eu tenho sobre mim, sobre a vida, sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as minhas capacidades, sobre tudo. Isso vai virando a minha realidade. Você acredita que em outros planos tem lugares parecidos? Acredito que sim. Mas isso aí é um assunto muito profundo. Acredito que sim. Eu acredito que existem muitos universos. Não só aqui, não só esse planeta, não só esse universo. Acho que tem muito mais coisa aí. Isso aqui é só uma coisinha bem pequenininha. Só a pontinha do iceberg. Então, se você está no piloto automático, olha só que sério isso que eu vou falar agora. Se você está no piloto automático, ou seja, se você não conhece as leis e você vai vivendo achando que as coisas são sorte, né, que não existe criação mental, parará, você acaba virando um fantoche aí do mental das outras pessoas. O tempo todo, de pessoas que também estão no piloto automático. Olha que loucura isso. Isso é sério demais.
quem tá mais consciente acaba comandando esse jogo, tá? E isso não é ruim. Não pensem que assim, ah, nossa, isso é manipular. Então tem uma manipulação. Não, não tem uma manipulação. Pensa só. Se você hoje mesmo tá criando situações de desarmonia dentro da sua família, por exemplo, dentro da tua casa, com teus filhos, com teu marido, sei lá, tá? Vamos botar uma situaçãozinha bem comum. E você começa a se dar conta dessa primeira lei, que é o mentalismo. Você começa a ter bons diálogos mentais para influenciar essas pessoas a terem atitudes mais harmoniosas. Por que não? Isso não pode ser ruim. E se isso foi com a autorização do todo, né? Porque se o todo criou dessa forma, não tem como isso ser ruim. Entende? A gente tem que ter... Ai, Ana, a gente tem que ter ética pra usar isso? Lógico, gente. Você não vai usar isso pra causar brigas. Você vai causar... Quem quer viver em estado de briga? Todo mundo quer viver em harmonia, todo mundo quer ser feliz, né? Até porque pra gente criar as coisas, criar mesmo, né, grandes coisas, a gente tem que estar num estado de bem-estar. E alguém que tem uma intenção de fazer algo ruim, apesar de que a gente cria essas coisas ruins. Você vê que quando você tá com muita raiva, com muita mágoa, você vai criando cada vez mais daquilo, né? Se você vai fazer uma imaginação ali, um processo de visualização com raiva da pessoa, a pessoa sente aquilo, cara. A pessoa talvez vá experienciar aquilo ali, né? Aquilo ali vai vir pro plano físico, só que ela vai sentir aquela sensação horrível que você tá emanando pra ela, que é uma outra lei, tá? A gente vai falar mais pra frente. Mas assim, o que a gente tem que fazer então? Como que a gente usa o nosso poder, esse poder espiritual e essa lei? Como que a gente se alinha com essa lei? É se dando conta disso. Se dando conta de que o universo é mental. Que estamos todos absolutamente emaranhados pelo mentalismo. O que isso quer dizer, gente, quando eu falo que está emaranhado? A gente também se comporta, se a gente estiver no piloto automático, eu vou repetir isso, influenciado pelo mental dos outros. O que isso quer dizer? Se uma pessoa chega perto de mim e fala assim, nossa, a Ana, sei lá, eu entro numa loja, vamos supor. E aí, por alguma razão, por uma questão de autoimagem da pessoa, eu sou parecida com alguém que ela já brigou na vida, sei lá. E eu entro lá. E ela pensa sobre mim. Nossa, essa mulher é metida, não gostei dessa mulher. Essa mulher é isso, mal educada, tem uma cara de mal educada, não sei o quê. Vamos supor que a pessoa pense isso de mim. Ela vai me influenciar. Eu, particularmente, eu tô bem consciente. Então eu percebo muito o campo das pessoas e eu percebo quando a pessoa tá me influenciando. E aí eu faço uma escolha de agir justamente da forma contrária. Eu falo, cara, essa pessoa aí tem alguma história aí que ela tá me influenciando porque eu tô tendo até vontade de ser metida e mal educada com ela. Entende? Aí já é um outro nível aí do negócio, né? A gente pensar, a gente realmente percebe, né? Quando a gente tá muito... se trabalhando muito consciente, muito alinhado com isso, tá? Com esse conhecimento. Mas o que é bom vocês se darem conta disso, né? Que as pessoas, elas realmente elas agem de acordo com isso. Bom, as pessoas públicas percebem as influências dos haters, com certeza. Só que o que isso acontece quando eu te falo que eu faço isso? Eu não ponho energia naquela coisa. E as pessoas que têm essa sabedoria, né, essa consciência, elas não vão botar energia nisso. Se elas estão mais conscientes e elas não botam energia, elas saem disso, porque elas vão usar esse poder e essa energia para criar mais do que elas querem e não para criar mais do que elas não querem. Por exemplo, chega alguém e fala que eu odeio, que eu sou mentira. Chega um hater lá. Cara, eu não vou botar energia nisso, porque eu sei que isso aí são as projeções, são as autoimagens. Então, assim, eu boto energia zero nessa coisa. Eu boto energia, eu falo, cara, deixa eu botar energia no que eu quero que cresça. Em algum nível, eu atraí esse hater por causa de algum pensamento que eu tive, por exemplo, sobre isso. Mas eu não vou botar energia nisso. E aí, o que a gente não põe energia não cresce. É assim que acontece, tá? O nosso poder de pensar,
e todas as outras leis, né, a vibração, não sei o quê, que a gente vai compreender mais profundamente, ele é como se fosse a linguagem da gente se comunicando com o todo. Então, se eu fico ali pensando sobre aquilo, que nem uma pessoa, acontece uma coisa ruim na tua vida, tu conta pra 10 pessoas, cara, você tá criando imagem daquilo 10 vezes, tá botando uma intensidade, uma energia. É como se você estivesse falando assim, ó, eu quero mais disso. Porque você cria imagens daquilo cada vez que você conta pra alguém. Então, eu tô trazendo para um modo bem prático. A gente precisa usar o nosso mental, a nossa imaginação, para criar as coisas que a gente quer e não as coisas que a gente não quer. Se você não põe energia nas coisas que você não quer, aquilo ali não vai crescer. Simplesmente assim. Só que no meio do caminho existe a questão da nossa autoimagem, existem nossas crenças subconscientes, existe um monte de coisa, né? E aí, meu amor, é seu trabalho buscar a evolução disso, buscar as curas disso, né? Das suas crenças, através do autoconhecimento, através da evolução espiritual. Você vai se curando e aquilo ali vai se tornando a sua realidade. Se você fala, cara, eu quero fazer, sei lá, pessoa que está desempregada, eu quero um emprego novo, tal, assim, tudo já está criado. Isso também é uma coisa do que o mentalismo traz pra gente, tá? Tudo já está criado. A gente só precisa manifestar a partir de escolhas e do alinhamento com as leis. A nossa mente é muito poderosa. É o nosso poder, é o nosso grande poder. Tem um monte de alinhamentos? Tem, porque eu posso falar assim, todo mundo quer ser rico? Quer ser rico? Quer, todo mundo quer ser rico na vida. Mas existem questões da sua autoimagem que vão te bloqueando até um certo nível. Então a gente vai se limpando, a gente vai se reprogramando, a gente vai se reconstruindo e as coisas vão acontecendo em níveis maiores, em versões melhores da gente, porque todas as versões já existem dentro da gente. Isso que a gente precisa saber. Tudo já foi criado. A gente vai escolher as realidades que a gente quer manifestar a partir do alinhamento com as leis. E o primeiro passo é o mentalismo, é entender o mentalismo, tá? Então a gente escolhe o que a gente quer. Existe um passo a passo, né? Eu não sei se vocês já assistiram aquele documentário que tem no Netflix chamado O Segredo, que foi um boom lá em 2005, sei lá. É bem legal pra vocês entenderem isso, ainda mais comigo explicando aqui nessas aulas a coisa, né, mais no detalhe e tal. Mas vocês podem assistir, vai ser bem legal, vocês vão pegar várias coisas do que eu tô falando, né? Ele inclusive fala, agora não lembro quem é que fala, que imagine, pensa no elefante, aí parece tipo um elefante aqui agora do meu lado, né? Então a gente tem um tempo de desaceleração para as coisas acontecerem na nossa vida. Não é o filme, Gillian, que a minha mentorada está falando, porque ficou assistindo o filme. Tem um filme que é um filme, tipo um romance. Não é o filme, é o documentário, The Secret. O Segredo. Também tem o livro. Eu tenho um livro aqui, com certeza. Tem uns 2 desse aqui. Inclusive a magia que nós fizemos juntas, tá aqui, ó, vou mostrar a capa do livro, que é a capa do documentário. A magia que nós fizemos juntas é um filho do Segredo ou documentário. Peraí. Vou mostrar pra vocês. Ó. O Segredo, tem o livro, tá? Eles não falam sobre as leis. O Segredo fala sobre a lei da vibração, que é a lei da atração, tá? Mas, quando a gente começa a estudar esse conteúdo, a gente percebe que eles falam várias vezes sobre mentalismo, várias vezes sobre tudo, todas as leis, mas não dessa maneira explicadinha como eu tô falando pra vocês, tá bom? E a magia, lembra? É da mesma autora, que é a autora do livro, que é a autora que é a pessoa que criou esse documentário. E você vê aqui, ó, tem até escrito aqui em cima, ó, The Secret, né? Que são a mesma coisa. Tem um outro livro também aqui que eu esqueci qual é, que é toda essa galera aqui do Segredo, tá? Então assistam esse documentário, bem legal. Já vai abrir um pouquinho a mente de vocês.
E a gente vai falar um pouquinho das leis aqui durante essa semana. Então a gente toma uma decisão sobre o que a gente quer, por isso que eu vivo perguntando pra vocês o que você realmente quer, o que você realmente quer. Porque pra você estabilizar um pensamento dentro da sua mente, criar alguma coisa, você precisa saber o que você quer. Porque senão você fica mandando várias informações e você não cria nada. Porque você está confusa, você não escolhe, né? Você não consegue decidir. Então você precisa escolher o que você quer para você começar a trabalhar e usar o mentalismo a seu favor. E gaste o tempo necessário. Gaste o tempo que você precisar gerando essa clareza. É muito importante essa clareza que você realmente quer. Senão é como se você estivesse por aí gastando todo o seu tempo plantando sementes de frutos que você não gosta. Você odeia mamão e você tá todo dia ali plantando semente de mamão. E vai nascer um pé de mamão e você vai falar, cara, eu odeio mamão. Por que eu plantei esse negócio aqui? E talvez seja isso que você esteja fazendo a sua vida inteira. Nada existe sem antes ter sido criado no plano mental de alguém, tá? Nada mesmo, nada existe sem antes ter sido criado no plano mental de alguém, ou no seu, ou no de outras pessoas, tá? Se faz uma pergunta aí, agora, pra você provar pra você mesmo que isso é verdade, né? Pensa se todas as experiências que você tem vivido na sua vida, as coisas legais e as coisas que você não gosta, se você não cria no seu mental, se você não se visualiza nisso por um determinado tempo, ou às vezes por pouco tempo, mas com muita intensidade. A intensidade é um grande segredo, né? O sentimento é o segredo da manifestação também. Ou a repetição. Esse é outras leis. São outras leis, 7 leis espirituais de sucesso, que eu adoro também. Tem um filme, Ouse Sonhar. Tá, esse eu não conheço. Legal, vou pesquisar depois sobre ele. Então, o seu subconsciente, ele representa a maioria das crenças que você tem. Isso são as suas crenças, os seus pensamentos, a sua imaginação, os seus diálogos mentais que criam a sua realidade. Você precisa cuidar do seu subconsciente. Como? Investigando, fazendo as coisas que a gente está fazendo, né? Autoconhecimento, investindo nisso, né? Tempo, dinheiro, tudo. Cara, gente, eu vi transformações na minha vida e eu investi muito dinheiro e muito tempo nisso. E ainda invisto. Todos os dias. Meu tempo livre, né? Eu tenho minhas coisas de lazer também, obviamente. Mas eu invisto bastante tempo em autoconhecimento. Porque eu vejo o retorno que isso me dá. Porque refletindo, me investigando, pesquisando que eu descubro essas coisinhas que estão escondidas embaixo do tapete, né? E quando a gente fala das coisas que a gente quer criar, né? A gente pode perceber que se tudo tem uma frequência, uma vibração, o lugar onde a gente está hoje, a realidade onde a gente está hoje tem uma determinada frequência e o nosso sonho tem uma outra frequência. Então assim, então eu investiguei aqui meus desejos e meu sonho é comprar um carro tal, meu sonho é ter um relacionamento de um tal jeito, meu sonho é me curar de uma doença tal. Aí você nem fala me curar de uma doença, né? Você fala ter uma saúde plena, né? Você bota no positivo que você quer, sempre, tá? Meu sonho é fazer uma viagem tal. Tá, você descobriu o teu sonho. Depois que você descobre o seu sonho, você tem que perceber que o teu sonho tem uma outra frequência. Que caso você estivesse nessa frequência, você já estaria vivendo nessa realidade. Tá? E para a gente alcançar a frequência desse sonho, a gente precisa começar. Aí eu tô te dando um como, né? Um caminho. A viver no nosso plano mental essa realidade que a gente quer viver. A gente está ensinando para nossa mente, eu quero viver aqui, eu quero viver isso. E aí, gente, existe uma maneira certa de fazer isso, né? Que eu não vou ficar aqui falando isso. Eu falo isso em mentoria, falo isso em curso, na imersão que eu vou dar, né? Eu vou começar a falar para vocês que eu vou abrir as inscrições para imersão quando a gente acabar esse desafio aqui. Eu já vou avisar vocês. Quem quiser aí, pague o cartão. Segure o cartão para pagar, para vocês estarem comigo. Vai ser dia 12 e 13 de fevereiro. Tenho que lembrar de falar que eu esqueço. Vai ter a imersão de prosperidade.
Inclusive, isso que a gente está fazendo, quem estiver acompanhando aqui meu desafio, vai estar muito preparado para absorver, assim, absurdamente o conteúdo da imersão de prosperidade, tá? Então, mergulha aqui, porque isso que eu tô dando é um mini curso para vocês, que principalmente quem for fazer depois vai aproveitar mais ainda. Quem não for fazer já vai ter colhido vários benefícios também. Vai ser dia 12 e 13 de fevereiro, tá? Dia 12 o dia inteiro, sábado, e dia 13 de manhã, só um pedacinho da manhã. Talvez amanhã toda. E aí, a gente dá forma pro que a gente quer viver no físico, começando pelo nosso mental. Então a gente tem que saber o que a gente quer primeiro, né? A gente tem que ter clareza do que a gente quer. A gente tem que perguntar o que eu realmente quero e começar a dar clareza através do mental. Imaginar, visualizar, ter bons diálogos mentais sobre a gente mesmo e sobre as coisas, né? Então, se você fala, eu quero ter um bom relacionamento, meu sonho é ter um relacionamento incrível, e você tá toda encalacrada com outros relacionamentos, você nunca nem viu como é um relacionamento saudável na sua vida, você não teve oportunidade de viver isso na sua família, e aí naturalmente atraiu situações de relacionamentos totalmente encalacrados ao longo da vida, você lá no seu subconsciente está cheio de coisinha para limpar, cheio de crença que vai limitar a sua manifestação disso. Então precisa fazer essa limpeza aí também. Essa semana, por exemplo, eu ensinei uma maneira da gente limpar, a gente se dando conta, queimando, não sei o que, repetindo, fazendo autossugestões, afirmações, fazendo as imagens na tua mente, né, de como, fazendo as imagens na sua mente de como é essa realidade que você quer viver, etc, etc. Tô dando vários caminhos aqui pra você reprogramar, tá? Que mais? E a gente vai aprendendo, né, que o processo de repetição é o que cria realmente ali a nossa realidade. Eu falei ontem pra vocês, agora eu tô na dúvida se eu falei pra vocês. Eu falei lá na live que fui convidada. Falei, não foi exatamente pra vocês, estava em outro lugar, tava lá como convidada na live da Suzana. A gente fica muito bom nas coisas que a gente repete. Então, se você é uma pessoa que reclama, você fica muito bom em reclamar. Você vai ficar cada vez melhor se você não parar esse ciclo. Se você é uma pessoa que dá desculpas, você vai ficando muito bom em dar desculpas. Você vai ficando melhor do mundo em dar desculpas. Se você começa a ter o hábito de agradecer, forçando, você vai ficar muito bom em agradecer. Tudo vem por repetição. A repetição é uma maneira de reprogramar essas coisas, tá? De limpar e dar espaço para essas novas crenças alinhadas com a sua realidade que você quer viver entrarem dentro de você. Só você falar sobre isso não adianta nada. Pelo contrário, se você fala muito, que é aquela pessoa que vive uma história e fica contando para Deus e o mundo essa história, cara, você está criando mais disso, né? Ontem, por exemplo, eu estive foi o aniversário de uma amiga minha, tá? Eu almocei com ela e tinha uma outra pessoa lá, uma senhora, tá? E aí ela falou, eu passei por uma situação, nem lembro que ela me contou isso, porque eu tô sempre atraindo pessoas pra plantar minhas sementes, né? E aí ela falou assim, eu fui casada há 500 anos, 30 anos, sei lá quantos anos, e o marido dela morreu, tem 1 ano, na noite de Natal. Ela me contou, ele morreu na noite de Natal, e não sei o que lá, não sei porque ela falou isso, mas ela falou. E aí ela me mostrou uma foto, olha só, essa foto dele era como ele era. E eu fiquei muito tempo só guardando a imagem dele deitado, doente. E aí ela mostrou uma foto dele, gente, umas roupas super maneiras, assim, sabe? Morreu, ele tinha 70 e poucos anos, mas, cara, um cara que você percebia que tinha uma vibração de alegria, eles saíam muito, eles se divertiam bastante e tal. E aí ela logo mostrou, eu só fico lembrando dessa imagem, a imagem dele, tipo, lá no hospital, deitado, antes de morrer. Eu falei assim pra ela, eu nem sei o que caiu, gente. Eu falei assim pra ela, lembrei, já vi aqui, o negócio da luz. Eu falei assim pra ela, cara, por que você não apaga essa foto? Eu falei assim, é assim, como eu tô falando pra vocês. Por que você não apaga essa foto? E lembra do teu marido que você viveu 30 anos se divertindo com ele. Olha que lindo que ele era. Olha que maravilhosa. Olha pra essa foto e agradece todo dia. Fala assim, cara, que sorte. Obrigada, Deus, por ter me dado esse homem.
por eu viver essa experiência, esse relacionamento durante tantos anos. Esquece essa foto dele no hospital, deleta agora essa foto. Eu falo assim, eu me meto nesse nível, porque a pessoa veio, porque pode vir. Aí ela ainda fica, é difícil para as pessoas compreenderem, né? Que, cara, ela tem tanto a agradecer, ela tem 30 anos de felicidade, 40 anos de felicidade pra agradecer e tá botando energia numa coisa. Eu falei, cara, ela tem 70, sei lá, 70 anos, não sei quantos ela tem, 60 e pouco. Eu falei, você pode arrumar um namorado ainda, só que se você ficar olhando pra essa foto, você não vai arrumar. Olha pra foto do teu marido e lembra do quanto você é sortuda, do quanto você manifestou um relacionamento incrível, daqui a pouco você tá namorando um cara aí maneiro. Por que não? Por que eu falei isso pra ela? É porque eu sou fria? Não, eu não sou fria. Eu falei isso pra ela porque eu conheço mentalismo. Eu conheço as leis. E ela tá cometendo um grande erro que vai levar ela pra caminho de infelicidade. Entendeu? Foi a minha luz que caiu aqui. Ficou meio esquisita, né? E é isso. Entendeu? É uma escolha. Talvez ela não saiba disso. Mas eu falei. Eu informei. Eu falei, olha só, né? Então, eu plantei a minha semente. Depois a gente ficou lá conversando na boa, tá? Não sei se ela ficou chateada, se não ficou. Bom, plantei a minha semente e não falo mais nada. Também não boto energia maior do que eu tenho permissão de botar. Mas plantei uma semente ali. Desconfio. Aí ela falou, não, porque eu não quero um cara. Aí ela começou, ó, eu tô falando isso tudo porque isso tem a ver com mentalismo. Aí ela falou, não, porque eu não quero ninguém enfiado na minha casa. Eu quero uma pessoa pra sair, pra passear. Porque outro dia eu falei com um cara do meu passado, e eu falei, pra ficar dentro de casa eu fico sozinha. Eu falei, tudo bem, então sabe o que você faz? Você escreve as características do que você quer viver e começa a se imaginar nessa situação. Eu tava ensinando mentalismo pra ela. Eu falei, que bom, você tem bastante clareza, você não quer uma pessoa ficar dentro de casa fazendo tricô. O que você quer? Escreve, eu quero um homem, namorado, assim, assim, assado, gosta de passear, gosta de ir pra praia, gosta de tomar cerveja, que é o que ela falava que queria lá ontem pra mim. Eu falei, escreve. E começa e fala, vou encontrar uma pessoa. Aqui, ó. Ela pode criar isso. Agora, se ela ficar olhando pra lamentação do marido que morreu, gente, ela tem direito de viver o luto dela, tem direito de fazer o que ela quiser. Inclusive, ela tem direito de criar mais disso. Assim como vocês também. A gente tá livre. A gente ganhou esse presente do Criador, do Todo. Esse poder espiritual, somos os únicos. Nosso cachorro não tem esse poder de criação. Né? Os insetos não têm, a gente que tem. Então vamos usar da melhor maneira possível. Me contem aí, que até agora eu tô vendo que vocês estão bugados, tô sentindo a energia do bug daqui. Escreve aí, bota aquele cérebrozinho, se tá o cérebrozinho bugado, pergunta, me conta se tá fazendo sentido, como que tá tudo pra vocês aí. Quero saber. Me contem, pra eu saber o tom do negócio aqui que eu vou dar. Até porque a gente só tem mais 11 minutos de live. Meu filtro tá saindo toda hora. O filtro é bonito, adorei. Vamos lá. Então, o fazendo sentido que eu quero que faça pra vocês é o seguinte. O fazendo sentido que eu quero que faça pra vocês é, cara, tá fazendo sentido porque eu tô conectando com a minha vida. Eu quero assim, que você faça sentido nesse sentido, de você falar, cara, esse negócio conversa com a minha realidade sim. Ó, boa noite de Portugal. Boa noite, Portugal. Talvez sim, talvez não. Que alguém, quem tá aqui tem algum entendimento mesmo que eu não saiba. Talvez. Mas esse conhecimento, por exemplo, a primeira vez que eu tive contato com esse conhecimento, as primeiras vezes eu não compreendi. Eu ouvi e eu não compreendi. Passou bastante tempo para eu conseguir compreender, porque realmente tem que ser num momento que a gente tá pronta. Mas não é que a gente precisa se aprontar para receber. O negócio encontra a gente. Então, eu acho que quem tá aqui tá preparado, seja para esse primeiro contato, para um segundo, não importa o nível, por isso que eu tô falando. Ouça e geste. Faça a gestação desse conhecimento e tá tudo bem. E começa a experimentar em pequenas coisas, tá?
Não tenho hábito de escrever, também sou viúva há um ano e hoje na caminhada da praia mentalizei um namorado bem bacana que gosta de viajar, passear e que mora perto da praia. Uau, isso! Porque qual é a combinação que traz a manifestação? Fiquei toda arrepiada, Verônica, gostei. Você usou várias coisas legais. Primeiro que você estava num ambiente de... Não tem problema, não precisa escrever, tá? Pode escrever também. Você pode escrever as características e falar... Ah, eu tô atraindo. Fala, eu estou atraindo. Não fala que eu quero, não. Porque quem quer não tem. Mas é se imaginar nessa situação. Você fez certo. Você estava num ambiente gostoso, que tem uma vibração alta. Ou seja, você estava num bem-estar, né? Numa caminhada na praia. E você aproveita aquele bem-estar, aquele momento que você está feliz. E você começa a imaginar. Porque quando a gente está no bem-estar, a nossa frequência está alta, tá? A nossa frequência está alta. Ótimo. Então você fez certinho e começa a se imaginar. E começa a ter atitudes congruentes com isso. Isso é muito importante. O que é isso? Você começar a agir de certa forma como se você tivesse certeza que essa coisa está chegando para você. É uma questão de tempo. A gente não sabe o tempo. Mas se você já está nessa frequência, sabe? É tipo assim, como eu agiria se eu já, essa semana, eu fosse encontrar essa pessoa, né? Hoje mesmo, essa pessoa viesse. Então, às vezes, a gente começa a ter atitudes diferentes, entende? Tá mais aberta, assim, para as oportunidades. Nem sempre às vezes a gente conhece uma pessoa que não é aquela pessoa, mas que vai apresentar a gente para uma outra pessoa. Tudo é oportunidade, gente. Vocês não têm ideia, porque eu não posso contar aqui, mas vai ter um dia que eu vou voltar aqui e vou contar pra vocês uma história. Ainda não é hora, tá? De como, assim, os lugares mais improváveis são lugares que às vezes você vai conhecer uma pessoa que é a pessoa da sua vida, tá? Então você fez certinho. Começa a se imaginar. Sempre conhecendo uma pessoa que mora perto da praia e vivendo isso com essa pessoa. Imagina mesmo, sabe? Antes de dormir, se imagina nessas cenas. A pessoa não precisa ter um rosto, sabe? Mas uma sensação. Isso é usar o mentalismo, você está alinhado com as leis. E aí a gente tem outras leis que eu vou falar com vocês durante essa semana. Mas existe um tempo de gestação, tá? Sim, atentas. Não é ansiosa, não entra em ansiedade. Mas fala assim, cara, eu tomei uma decisão, eu quero um namorado. Esse é o primeiro passo. E aí quando você começa... Gente, isso que eu tô falando pra Verônica é pra vocês usarem pra tudo, tá? Dinheiro, saúde, tudo. Então preste atenção no que eu tô falando. Fez o primeiro passo, tomei uma decisão. Tive clareza, quero um namorado muito legal que mora perto da praia. Quanto mais características você botar, melhor. Mas não é características de exigências vazias. É do que eu realmente quero. O que é realmente assim que eu não vou abrir mão? Que precisa ser... É muito importante pra mim. Que é inegociável, né? Tem coisa que é negociável, né? Porque ninguém é perfeita. Ninguém é perfeito. Mas... tem coisa que é inegociável. Então por isso que é legal às vezes escrever, se conectar com isso. Não, isso aqui é muito importante pra mim, essa coisa não é importante pra mim, tal, né? Escreve e vai trabalhando no seu mental e fica tranquila, porque chega. Não entra em ansiedade. Começa a viver como se isso já fosse realmente uma verdade, porque é uma questão de tempo. Ó, a Angela tá contando do processo que a gente fez na magia. Cheque que fizemos, mentalizei, visualizei, e depois de alguns dias o valor que eu tinha feito ali me despertei o poder da nossa mente. Exatamente. Começou a usar, né? E a gratidão, por que a magia foi tão legal, as pessoas tiveram tanto resultado? Porque a gratidão é uma frequência. Que frequência? Quem agradece? É quem tá sem aquela coisa ou quem já tem? A gente agradece quando a gente já tem aquela coisa, não é verdade? Então, quando eu falo, igual a Verônica vai começar a falar, eu tô tão grata porque eu tô atraindo, eu tô agora namorando uma pessoa, um cara que mora na praia, não sei o que, e se imagina, tô tão feliz e grata por isso, né? Ela entra nesse estado de gratidão, ela entra na frequência de quem já tem e não de quem tá desesperada pedindo. Por isso que existe até uma forma da gente fazer oração. Gente, eu já passei do tempo. Agora eu preciso ir. Porque eu não posso fazer essa live com mais de 1 hora, tá? Não passei não. 19, faltam 5 minutos. Então, é isso. A gente terminou aqui dando um ótimo exemplo. Foi maravilhoso, né? Tudo, a Angela dando esse exemplo, visualizou, fez o cheque do universo e tal. Entrou em estado de gratidão, né? Porque aí tem essas combinações das leis.
A gente precisa estar alinhada com todas as leis. Como a gente vai falar durante a semana, o mentalismo é o primeiro passo. A imaginação é o primeiro passo. Não quer dizer que ele basta, mas que ele é o primeiro, né? A gente decidir o que a gente quer e começar a criar no nosso mental o que a gente quer. E começar a trazer aquele comportamentos, hábitos e comportamentos pra gente atrair mais daquilo. Sim, a gratidão é a vibração de quem já recebeu. Então, te conecta com receber mais. Quem agradece, recebe cada vez mais. Então, é aquilo. Se você olha para sua realidade hoje, você só tem reclamado, é como se fosse uma comunicação. É como se fosse é uma comunicação. Você está usando o seu poder de pensar para criar mais coisas para reclamar. É isso que você está fazendo. O mentalismo veio te ensinar isso, né? Que você está usando o seu poder de pensar, que é o seu poder espiritual, que é uma dádiva que a gente recebeu, para criar mais coisas para reclamar. Você vai começar a usar o para quê o seu poder de pensar. Esse é o mentalismo, tá? Cara, não sei se eu acredito nisso, não sei, meu Deus. Cara, é só você começar a observar a sua vida e a vida de todas as pessoas do mundo, tá? Se você fizer a engenharia reversa aí de tudo que você cria na sua realidade, você vai ver que tudo você cria com intensidade ou insistentemente no seu plano mental. Toda mente, o universo é mental. E aí, a gente tem mais 3 minutinhos, então façam suas perguntas, escrevam, se não tem pergunta, escrevam aí qual foi seu maior insight, pra gente ser contribuição também com outras pessoas. Ai, que bom. Eu tô aqui pra isso, pra descomplicar a vida e fazer a gente enxergar o que a gente precisa enxergar. Esse conhecimento tem que ser pra todos. Porque se a gente está emaranhado pelo mentalismo, a gente também está emaranhado por tudo, né? Nossas mentes estão unidas. Então, vocês podem saber que quando uma pessoa cresce, todas crescem. Quando eu cresço, vocês crescem, eu cresço. Tá todo mundo juntinho, misturado, tá? Escrevam aí o maior insight de vocês, que pode ajudar a amiguinha do lado. Na escola não falavam isso? Vai ajudar o colega do lado. Vai ajudar o amiguinho do lado. Então vamos lá, escrevam aí. Que bom. Verônica, quando você começar a namorar, Verônica, aí você me conta. Você vai lá no direct me contar, tá? Que vai acontecer. Já é real. Me contem. Então, se não tem perguntinhas, meus amores, só tem gratidão. Então, gratidão. Vamos agradecer mesmo, né? Vamos ficar em estado de gratidão. É bom que a gente está falando aí pro Criador, ó, quero mais disso. Quando eu fecho os olhos e agradeço, eu falo, ó, quero mais disso. Façam uma experiência hoje, né? Com uma coisa que vocês não considerem tão... Porque é tudo crença, mas tem coisas que vocês talvez consigam conceber como uma coisa mais simples, né? E aí vocês imaginem uma coisa para essa coisa chegar essa semana aí durante o desafio, né? Quem sabe? Começa a imaginar isso todo dia. Decidir o que eu quero, cria essa realidade no mental e ter o comportamento dessa realidade, ser grato pelo que tem e terá. Isso mesmo. Boa. Isso. Boa. Fez um ótimo resumo, Jô. É isso que eu quero que você faça essa semana. Escolhe uma coisa aí para você manifestar essa semana. Pode ser grandes coisas, grandes sonhos, e isso geralmente pode tomar mais tempo ou não. Mas vamos ver um negócio pra gente manifestar nesses 7 dias? Eu acho que isso vai ser legal, porque eu vou receber um monte de depoimento, um monte de gente me contando coisa no direct, tá? Ó, a Vi também mudou bastante lá tá botando um depoimento aí da magia, né? Da gratidão. Minha realidade estava horrível mesmo, toda encalacrada, não foi fácil, eu comecei a agradecer e tudo mudou. Exatamente. Nossa, fico toda arrepiada quando eu vejo vocês botando em prática as coisas. É isso, tá, gente? Então, até amanhã, 19h19. Envie essa live pra alguém, vai estar lá no feed. Vai lá no meu feed, escreve alguma coisa. Cara, foi incrível, assistam essas lives. Ou então vocês podem botar, vou manifestar nos 7 dias tal coisa. Me conta no direct, me conta lá no feed, alguma coisa. Vamos botar um negócio aí pra acontecer.
Pra vocês provarem pra sua mente, porra, esse negócio é assim mesmo, esse negócio é isso, é assim que o universo funciona, tá bom? E eu vejo vocês amanhã. Me ajudem com isso, porque tá passando uma atualização. Tá acontecendo uma atualização no Instagram. E, cara, o engajamento dos stories tá meio esquisito, né? Eu vou visualizar bastante ele aumentando. Mas vocês podem me ajudar com isso, divulgando, mandando a live pra outras pessoas, convidando pra amanhã e tudo mais, tá bom? Pra vocês também. Fiquem todos com a vibe do Criador. Beijo! Gente, eu não tô conseguindo fechar, consegui.